A polícia procura um dos suspeitos de matar o agente da CORE, João Pedro Marchini. A gente acompanhou a operação para prender os criminosos que provocou um intenso tiroteio ontem na ladeira dos Tabajaras. 5 suspeitos morreram na ação de ontem. O Jackson Silva foi conferir hoje o clima da comunidade desde logo cedo. Primeiro, não só Copacabana, Botafogo, Tabajaras. Ontem um desespero total naquela troca de tiros imediata. A gente tem as informações, mas direto da DH Capital, porque simplesmente o Jackson Silva tem informações em relação à busca dos assassinos ainda. A polícia não encontrou todos eles. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Estive mais cedo lá na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana. Isabelle, os moradores do asfalto falaram que hoje o clima está de aparente tranquilidade, mas quem mora lá no interior está falando que o clima é de aparente tranquilidade. Então eu falei com os moradores da parte baixa do asfalto, também falei com os moradores lá do interior. O comércio lá em cima, na ladeira dos Tabajaras, está aberto, tá, Isabelle? Porém, há um cerco policial em Botafogo e também em Copacabana. Isso porque, infelizmente, a gente sabe que traficantes podem ter represália em relação à operação de ontem. Daqui a pouquinho, aqui em frente, a DH da Barra, mais novidades, tá? Inclusive sobre as investigações. Eu volto contigo, Isabelle Benito. A gente vai ao vivo agora, porque o Jackson, ele tá na DH. Se ele tá na DH, o Jackson já sabe como que é o sistema Jackson Silva de ser. Ele tava hoje de manhã, daqui a pouco tem o clima lá no Tabajara, mas ele falou, vou pra DH. Se ele falou, vou pra DH, é porque, assim, tinha um negócio ali. Ontem, esse horário, a gente tinha informação sua, o Felipe tava lá, mas tinha uma informação de uma fonte sua de que o alvo foi como a gente imaginou. Aí o pipoco da CORE recebeu, o alvo era e se confirmou depois, em busca dos assassinos do marido da juíza Tula, né, o Marchini da CORE. E aí, agora tem a informação de que um deles não estava no Tabajara ou conseguiu escapar. Jackson Silva, boa tarde. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Posso falar, Isabelle, primeiro sobre o clima de lá, nos Tabajaras, por gentileza? Não, claro, pode ir, bora. Então, hoje pela manhã, chegando lá, conversei com pessoas que moram no asfalto. Logicamente, no asfalto é outro clima mesmo, tá? Então falaram que tá tranquilo e tal. Eu subi também ali na ladeira dos Tabajaras, chegando na comunidade, o comércio estava aberto, porém as pessoas estão com receio, tá? Comércio aberto, mas o clima é de aparente tranquilidade. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento tanto em Copacabana como também em Botafogo, porque acredita que pode ter represália após a morte desses bandidos ontem ali nos Tabajaras. Quero só falar o nome desses traficantes, tá, Isabelle? Vinícius Clebes Martins, conhecido como Cheio de Ódio. Tem também Douglas de Souza Napoleão, o DG. O William do Amaral Gomes, o Marmitão, conhecidíssimo, tá? E Carlos Eduardo Tavares de Souza, conhecido como Dudu ou Sapinho. Nós falamos ontem de 4 mortos. A gente deu em primeira mão isso, lembra? Pois é, tem o 5º também homem que não foi identificado ainda, tá, Isabelle? Eu estou aqui com a doutora Luciana Fonseca, tá? Que vai explicar mais detalhes sobre isso. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Primeiramente, a gente lamenta, né? Pelo episódio de ontem, que moradores que não tinham nada a ver com isso, infelizmente, ficaram em meio ao tiroteio, mas era necessário dar essa resposta. Então, a polícia chegou pronta e deu o início dessa resposta, porque a investigação ainda continua. Exatamente. Na data de ontem nós conseguimos realizar essa operação que nós consideramos exitosa. Foi uma operação necessária com o fim de prender esses criminosos envolvidos na morte de um policial civil da nossa tropa de elite, da Coordenadoria de Recursos Especiais. Então ela foi uma ação necessária. Só houve o confronto porque foi uma opção desses marginais, desses criminosos, que assim vieram a óbito mediante resistência durante a operação. No mais, nós não tivemos efeitos colaterais, nós conseguimos neutralizar esses criminosos. Posteriormente, nós conseguimos ainda realizar a captura de um desses envolvidos no crime, bem como no local nós identificamos diversos veículos roubados que também foram recuperados. Agora, Isabelle, vem para mim, Pedro Mota. 4 pessoas foram presas, 4 bandidos, entre eles Antônio D'Angelo da Fonseca. Isso às 9 horas da noite, após o término da operação. Quero te fazer uma pergunta, Isabelle. Sabe onde ele foi preso? Fala para mim. Onde ele foi preso?
Ah, quer ver que você já vai vir com uma surpresa, quer ver? Não adianta nenhuma apartamento. Ah lá, sabia. Sabia. No apartamento da mãe dele, que fica onde? Na Siqueira Campos. Estava tranquilo lá. Ele imaginou que a polícia não soubesse de informações onde ele estava, né? Um absurdo, tá? Agora, o procurado, o Wallace Andrade de Oliveira, é procurado também acusado de participar da morte do agente da CORE, João Pedro Marchini. Doutora, esse procurado também fez parte dessa ação criminosa, né? Correto. Nós identificamos, né, a participação desses dois criminosos, um ainda segue foragido. Em relação ao Antônio, ele foi capturado, foi conduzido até a delegacia, manifestou o desejo de permanecer em silêncio e nós vamos continuar realizando as nossas investigações, aprofundando o caso com o fim de identificar todos os criminosos envolvidos nessa ação, bem como capturar esse identificado, que é o Wallace, que já tem uma vasta ficha criminal e que estava no interior dessa comunidade dos Tabajaras. A doutora está à sua disposição, Isabelle Benito. Doutora, a gente sabe que tem todo cuidado. A doutora é da última turma, não sei se ela já deu entrevista aqui com a gente, mas a doutora tem uma longa experiência aí dentro da Polícia Civil, já foi investigadora, trabalhou em DH, a gente sabe do histórico. Doutora, boa tarde, é sempre bom ver novas delegadas, mulheres dessa nova turma, mas assim, é claro que é uma investigação sensível, né? A gente sabe disso. Ontem eu tive muito cuidado, apesar das informações que eu tenho com as minhas fontes, os delegados aqui, todos os meninos, também outras fontes como jornalista, anos aí, a gente sabe por quê. O trabalho da investigação tem que ser muito bem efetivo mesmo. E você vê que você tem esses bandidos dentro de um contexto de uma facção muito forte, porque senão, os caras atiraram contra o agente da CORE, que é a tropa de elite da Polícia Civil. Os caras o marido de uma juíza de uma vara criminal. Se fosse outro contexto, os caras já tinham sido passados. Então, assim, a informação e o trabalho de investigação de vocês, junto com a CORE, que é mais operacional, que o Marchini fazia parte. Mas para chegar nesses nomes, é um monitoramento que tem que ter até muito cuidado na entrevista, eu sei disso. Mas tem um foragido. E esse foragido, provavelmente, também tem o mesmo contexto dentro da facção. Por isso a importância de se fazer um trabalho exato, até mesmo para não ter bucha na história dentro da facção e para que seja feita a justiça correta, né, doutora? Com certeza. As investigações estão aprofundando, nós temos muita cautela, né, no andamento dessas investigações, a fim de que nós consigamos identificar todos eles com exatidão, com profissionalismo e técnica, e bem como propiciar a captura deles. E no caso de resistência, certamente a neutralização, que é uma opção desses criminosos. Ô, doutor Dorigo, a gente falou aqui, a doutora Luciana Mota também explicou bem, por que esse cuidado que eu falo? Porque num contexto como esse, a gente sabe que muitas vezes, é claro que se busca justiça para qualquer pessoa. É óbvio que os caras da CORE, que é a tropa de elite, estão literalmente com sangue no olho, não tem que ser diferente, sim, cara. É igual a gente aqui, a gente defende tanta gente, tem que defender os nossos. Os caras colocam a vida, né? E a forma como Marchini é morto, tudo isso não é prioridade para a investigação. Mas a gente sabe como funciona a facção criminosa no Rio de Janeiro. Sim. Uns caras desses, eles tentaram invadir Antares, vão pro César Maia, vão parar no Tabajaras e Copacabana. Um cara como esse, se tivesse acontecido como a confusão dos médicos, os caras foram passados em menos de 4 horas, a facção mandou matar. Na Barra da Tijuca. Esses caras terem sido levados, toda uma logística de uma facção criminosa como essa, tem que se tomar cuidado, até mesmo para buscar uma justiça muito rápida, nesse sangue no olho, porque a gente sabe como a facção faz. Ela bota bucha se o cara é do contexto, se o cara tem patente alta, bigode grosso na facção. Sim, é importante a gente pontuar aqui, ressaltar que a DH assumiu as investigações, tá, imediatamente após o fato, tá? Naquele dia já teve diligências, a CORE já diligenciou no César Maia para recuperar esse veículo. O carro foi recuperado. E a DH da capital já assumiu prontamente as investigações ali e naquele dia já se revelaram algumas autorias, ou seja, já se conhecia desde aquele dia, daquela noite, aquela fatídica noite, algumas autorias, né, dos vagabundos que ceifaram a vida do Marchini, João Pedro Marchini. Então, é mais do mesmo no Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro. Eles fazem um consórcio, eles fazem um grupo, então pega vagabundo de uma comunidade, sim, de outra, para atacar. No caso, foram atacar a milícia ali em Antares. Tá? Então é importante a gente pontuar agora o seguinte aqui.
Um dos vagabundos que morreu é o Cheio de Ódio, tá? Que era Cheio de ódio, o vulgo do marginal é Cheio de Ódio, tá? Morreu em confronto com a Core ontem. Esse daqui, ó. Ele estava, tá? Ele teve participação direta, tá? No episódio que ceifou a vida, tá? Do João Pedro Marchini. Então, o Cheio de Ódio foi neutralizado pela Core ontem, tá? É uma das lideranças da Ladeira dos Tabajaras, cujo dono é o Ronaldo Tabajaras, que se encontra preso, tá? Então, esse marginal aí, que era uma das lideranças Tabajaras, estava no homicídio, no latrocínio do Marchini. E agora mais, pasmem, um dos vagabundos que morreu ontem em confronto com a Core, divulgo Marmitão, esse cara, Isabelle, olha só, estamos... Esse daqui. Exatamente. Em que ano nós estamos? 2025. Então, pasmem agora, vamos lá. Esse bandido aqui, esse marginal aqui, já estava naquela investigação da Polícia Civil em 2005, em 2006, o caso da Dona Vitória, a Dona Joana... Aquela que morre, que virou filme? Exatamente, Dona Joana Zeferino. Mentira! Dona Joana Zeferino. Que a Fernanda Montenegro está interpretando. Exatamente. Que ela filmava. Exatamente. Mentira! Esse marginal, olha 20 anos depois. Olha só. A gente, quem trabalha na polícia, a gente tem memória para essas coisas. Então é o seguinte, eu não estava nem na polícia na época. Eu estava estudando para entrar na polícia. Esse marginal já estava em atividade, já praticava tráfico de drogas e era associado ao tráfico de drogas na Ladeira dos Tabajaras. Foi indiciado pela Polícia Civil, foi denunciado, respondeu, tá, na Justiça. E essa senhora, a Dona Joana Zeferino, teve que entrar no programa de proteção a testemunhas federal, da Polícia Federal, teve que se mudar e trocar a identidade, tá? Ficou conhecida nacionalmente como Dona Vitória. O nome dela só foi revelado após a morte dela. E agora virou filme com a Fernanda Montenegro. Caraca. Então, desde aquela época aí, passaram-se 19 anos. Quer dizer, um vagabundo de 19 anos infernizando aquela comunidade ali e o bairro ali de Copacabana. Então, e lembrando, gente, tá aqui a imagem do Marmitão. Caraca, Dorigo. O Cheio de Ódio. Lembrando, voltando com a doutora e com o Jackson Silva, lembrando que é óbvio que ontem esse acompanhamento com DH, ação direta da Core, que deve querer participar, mas é a DH que assumiu. A DH foi muito rápida em falar, veio de Antares, apesar de filtrar as informações na época, o carro que foi levado para a DH, todo cheio de bala, não foi do confronto com a polícia já no César Maia, já foi no confronto com os milicianos lá no César Maia. Eles já queriam trocar. Agora, a história de ligação com o Tabajaras, você vê como muda o cenário criminoso do Rio de Janeiro de ser a mesma facção pulverizada em vários cantos. A gente começa com uma história lá em Antares e termina no coração de Copacabana, Jackson Silva. Exatamente, Isabelle. A gente contextualizou, a gente vai falar sobre isso agora, tá? Tudo começou no dia 30, quando a gente da Core morreu. Os traficantes dali, dos Tabajaras, tentaram invadir Antares, na zona oeste do Rio, bem distante, na zona oeste do Rio, tá? Quando voltaram, infelizmente, teve esse triste episódio. Só para contextualizar, a ordem partiu de um traficante muito conhecido para tentar invadir Antares. Agora, doutora, Antares é bem distante dali dos Tabajaras. Então, ele meio que ganhou Antares dos traficantes, por quê? Exatamente. O R9, né, que é um preso conhecido já, ele é um custodiado que encontra-se em presídio federal há muitos anos, ele ainda exerce ali a liderança dos Tabajaras e ele foi agraciado por Antares, que atualmente encontra-se sob domínio da milícia, mas seria dele, ao que tudo indica, pela facção do Comando Vermelho. Então, teriam partido deles essa determinação de ataques à Zona Oeste, com o fim de tentar ali exercer o seu poder sobre aquela região e tentar, talvez, fazer uma retomada daquela área. Isso porque os traficantes, que eram de Antares, na época, fugiram lá para os Tabajaras, é isso? Exatamente. Nós temos as informações que muitos dos traficantes que saíram da Zona Oeste, né, de Antares, eles foram para diversas outras comunidades. E o Tabajaras, ele tem uma concentração desses criminosos oriundos de Antares. Isabelle, agora falando sobre ontem rapidinho, tá? Para não atrapalhar aí o programa de vocês, nosso programa. Eu fiquei surpreso, porque Tabajaras é uma comunidade bem pequenininha. Sim. Eu moro em Copacabana, né? Então, quando eu soube desse confronto todo, deu para ver o tamanho, né,
do poder bélico daqueles bandidos. Ou seja, há uma concentração forte de traficantes com Comando Vermelho e um plano estratégico para expansão também, Isabelle. Me preocupou bastante. Não, mas sabe o que eu ia falar para vocês? Eu vou agradecer a doutora. Muito obrigada, a doutora foi muito esclarecedora. E é muito delicado até dar entrevista numa situação como essa, num caso de repercussão como esse. Tem que ser mesmo de repercussão, não é nada de corporativismo. Em relação a quem vai no confronto com a gente numa cidade pulverizada. Mas respondendo ao Jackson, e ao que a doutora falou, e ouvindo o Dorigo aqui em off, que não sai, que a gente fica batendo papo diante de vocês estarem comentando aí, você como morador, e eu estava aqui pensando como repórter. Eu já fui repórter há muitos anos. Eu me lembro do último confronto de eu ter visto na Tabajara. Eu ainda era repórter, eu estou aqui à frente desse programa como apresentadora desde 2013. E eu lembrei exatamente que foi numa guerra, quando o ADA pega, o NEM estava tentando tomar, assim, olha quantos anos. Então era uma comunidade. Só que veja na resposta da doutora. Enquanto a gente está aqui, os bandidos acham que é tranquilo, não. O morador sabe quem é a quem. O morador vive em segurança, refém do medo. O morador, apesar de não ter o confronto que aparece na televisão, sabe ali do bandido perigoso, sabe quem manda no local e mais do que isso, para o bandido entender que a polícia também sabe que ali pode não ter confronto, mas ali existe sim um braço forte. Lembrando também que eu tentei buscar aqui no Google ou na minha cabeça, Roberto Tabajaras, que é o dono do morro, também é preso há muito tempo. Aí vem o Marmitão agora com essa história. Aí tem o Mata-Ódio. E dentro do coração de Copacabana, cheio de ódio, mata com ódio, sei lá eu, gente. Cheio de ódio, mata rindo. Pra mim é um absurdo. É gente que é extremamente covarde. Que a gente vive numa aparente tranquilidade, mas o principal de tudo, do monitoramento policial, que é uma polícia civil. Que as pessoas têm que entender, esse programa faz esse papel de explicar, que é uma polícia de investigação, uma polícia, quando a gente fala de inteligência, é isso, é trabalhar, é monitorar. A PM é de proximidade. Então, a polícia ter esse monitoramento. Daqui a pouco, Jackson Silva volta com mais informações. Obrigada, doutora, obrigada, Jackson Silva. Ele volta ao vivo direto da DH e tem a reportagem sobre o dia hoje lá. A imagem impressionante ontem que acontecia durante aqui. Daqui a pouco a gente vai falar mais, doutor Thiago Dorigo, que conhece bem a região. A gente já foi ao vivo com o Jackson Silva, tem informação de momento, mas a gente foi ver também como que foi o clima no asfalto. É fácil, mas e lá no Tabajaras, Rodou? Hoje eu não ouvi nada, agora que eu tô vendo o carro da polícia subindo. Aos poucos, os moradores tentavam voltar à rotina. Voltando com certeza, se Deus quiser, vai ficar tudo tranquilo. Apesar do clima de aparente tranquilidade, ficou difícil esquecer o intenso confronto nesta terça-feira na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, na zona sul do Rio. 5 suspeitos morreram na ação da CORE, a tropa de elite da Polícia Civil e da Delegacia de Homicídios. Um dos confrontos aconteceu exatamente aqui. Bandidos faziam a contenção, enquanto os chefes do tráfico de drogas seguiam em direção à mata e foram surpreendidos com a chegada do helicóptero. Um dos mortos foi Vinícius Kleber de Carlo Antônio Martins, conhecido como Cheio de Ódio. Além de Vinícius, também morreram no confronto Douglas de Souza Napoleão, o DG, William do Amaral Gomes, o Marmitão, um dos líderes do tráfico de drogas, na ladeira dos Tabajaras, e Carlos Eduardo Tavares de Souza, conhecido como Dudu ou Sapinho. E um quinto homem que ainda não teve a identidade confirmada também não resistiu aos ferimentos. 4 suspeitos foram presos, entre eles Antônio Augusto D'Angelo da Fonseca. Antônio foi preso por volta das 9 horas da noite, no apartamento da mãe dele, que fica na rua Siqueira Campos. Contra ele tinham 2 mandados de prisão: granadas, 3 fuzis, pistolas, telefones celulares e grande quantidade de drogas foram apreendidas. Os policiais caçaram os bandidos, que mataram o agente da CORE e se abrigaram na comunidade. João Pedro Marchini foi assassinado no dia 30 de março. Ele estava em um carro e a esposa dele, a juíza Tula Correia de Melo, em outro veículo. Eles foram surpreendidos por criminosos que anunciaram um assalto em Vargem Grande, na zona oeste do Rio.
Os bandidos atiraram contra os veículos. Segundo Tula, o esposo não reagiu. Ele desceu do carro e serviu como escudo para salvar a vida da esposa, que conseguiu escapar. Um ataque contra um policial civil da CORE não vai ficar impune. É questão de honra para todos nós nos dedicarmos ao máximo para dar uma resposta. A polícia continua à procura do outro suspeito da morte de João Pedro. Segundo os investigadores, o procurado é o Wallace Andrade de Oliveira. O Morro dos Tabajaras é controlado pelo Comando Vermelho. A comunidade também é usada para abrigar bandidos de outros estados. Durante toda a quarta-feira, os policiais militares reforçaram o patrulhamento para evitar represária por causa da morte dos traficantes. Enquanto não encontrarmos os demais envolvidos, isso fica uma mensagem muito clara para a criminalidade do Rio de Janeiro, que não ousem atacar policiais, porque nós vamos atrás onde quer que eles estejam. Então, essa é a resposta da CORE para a sociedade, para as nossas instituições e para os criminosos também. Imagina, se eu não me engano, é a primeira vez que eu vejo o Salvadorete, o doutor Fabrício falando. Um abraço, dois amigos queridos ali que fazem um papel tão importante. O doutor Fabrício está mais de 5 anos lá na CORE, doutor Salvadorete, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, a CORE operacional. O doutor Salvadorete é um delegado extremamente operacional. Imagino a dor deles ali nesse momento. O doutor Fabrício, com todo o trabalho, na CORE tem, não só, cadê o Jackson Silva que tem mais informações pra gente? A CORE é a tropa de elite, mas tem ali antibomba, com cães, é um trabalho direto de confronto nessa guerra da insanidade que é o Rio de Janeiro. O Jackson Silva tem mais informações em relação à doutora Luciana Malta, que está fazendo a investigação, que é a DH, mas é claro, a CORE está acompanhando de perto. Jackson tem mais informação pra gente. Inclusive, é o que você falou, né, Jack? O pessoal do asfalto, assim como você que se colocou que mora ali, volta uma tranquilidade, mas a gente sabe que dentro do Tabajara todo mundo sabe quem é quem, né? Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. O cerco da Polícia Militar continua ali na ladeira dos Tabajaras, também em Botafogo, para evitar qualquer tipo de represália, tá? A doutora Luciana pediu para que eu fizesse uma observação com relação ao nome do procurado, tá? Para ressaltar mais uma vez, para quem tiver informações sobre o paradeiro dele, ligar para o Disque Denúncia. Então, o Wallace Andrade de Oliveira, tá? Quem tiver informação, por favor, ligue para o Disque Denúncia 2253-1177, Isabelle Benito. Então, Silva, mais alguma informação direto da DH? Você percebeu mais alguma movimentação aí? Porque eu imagino também que é um trabalho diferente dos outros e tem que ser mesmo em relação à movimentação. O Wallace ainda é o foragido. Você percebeu mais alguma movimentação? Qualquer informação, essa prioridade é tua, tá? Isabelle, eu falei sim com a doutora, tá? Eles já estão programando, né, uma outra ação, mas a priori não passaram mais detalhes. Tão logo vamos ter mais uma informação aí de outros bandidos também que participaram do assassinato do agente da CORE. Daqui a pouquinho a gente volta em outro dia para falar sobre mais uma ação contra esses criminosos. Então segura aí, Jack. Tenta aquela apuração que eu sei que você manda no WhatsApp para mim. Segura aí. Se você chamar, eu volto com você. Eu vou te dar um tempo agora, vou dar esse recadinho. E se você conseguir confirmar, eu volto com você.